Obrigada a todos vocês que estão aí com esse sorriso, com essa boa vontade, né? Obrigada aos nossos mentores, né? A Jesus. E vamos lá, graças a Deus, dando bom dia a todos, a nós que escolhemos a melhor parte, né? Que estamos aqui dizendo presente ao chamado de Jesus, estudando um pouquinho o evangelho dele. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, nós vamos refletir, né, sobre o capítulo 13, o item 9, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. Então vamos lá. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião e toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seriam felizes, não mais há ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se puderes saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarei, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis pesa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que eu já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, agora tenho que implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, em Paris, 1860. Que mensagem linda e atual, gente. Que mensagem linda e atual. A gente toda vez não tem... Impossível, toda vez que a gente vai deitar agora, a gente não pensar naquele que está sentindo frio, nesses dias.
né? Quando a gente vai tomar um cafezinho quentinho de manhã, que nos reconforta, a gente não pensar naquele a quem também não tem aquele cafezinho ou uma sopa para tomar, né? Então, tem vários tipos, né, de caridade, né? E ela pode ser exercida de várias formas. Mas nesse texto aqui da irmã Rosália, ela dividiu também em dois grandes grupos, né? Vamos dizer assim, didaticamente. A caridade material e a caridade moral. A caridade material salva vidas, né? A moral também, mas materialmente salva vidas. É muito importante, é vital. É vital, né? Porque dá de comer a quem tem fome, no momento exato que a pessoa está com fome. Dá uma água a quem está com sede, no momento exato que a pessoa está com sede. Dá um agasalho no momento que a pessoa está praticamente sucumbindo ao frio. Vale mais que 1000 palavras, né? Que 1000 palavras de conforto. Um gesto vale mais do que 1000 palavras de conforto, porque quem está com fome, quem está com sede, quem está com frio, não consegue assimilar nada direito. Não consegue, quem está vendo um filho doente porque não tem o dinheiro para comprar o remédio, quem está vendo um familiar sofrendo por não ter um alimento, por não ter um dinheiro para poder se cuidar da sua saúde, não consegue andar adiante, né? É muito difícil, tem uma dificuldade muito grande, né? E essa irmã, esse querido espírito tão amoroso, né, que passou essa mensagem, ele ainda diz que se realmente essa caridade fosse bem exercida, né, se a gente fizesse aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, não mais ódios, não mais ressentimentos, mas ela disse mais, não mais miséria. Porque o supérfluo, ela falou supérfluo, ela nem exigiu, nem ela teve o cuidado de colocar essa palavra, ela nem falou o que você vai dividir, o que você tem. Quando ela nem falou isso, que ela vê que às vezes a gente ainda está tão arraigado que a gente nem está pronto ainda para dividir. Ela disse apenas o supérfluo da sua mesa vai servir para matar a fome de outro. Mas ela também não disse o que não serve, né, gente? Vamos observar. Né? Ela também não disse o que não serve. Ela disse o supérfluo, o que sobra, né? O que você não vai usar, que está em bom estado, mas que você não vai usar. Né? Serve para matar a fome do outro. Né? E ela também diz que a gente recomenda que essa caridade seja praticada também com aquele cuidado, com certo cuidado, né? Para não humilhar nem julgar o outro. Né? Aquele, estou dando esse sofá aqui para você que eu comprei na loja Ricos e Famosos, na loja carérrimos.com, mas é para cuidar, hein? Esse sofá aqui foi carérrimo, muito caro. O sofá todo arranhado, gato, com cachorro, com criança. Mas senta no sofá, tô dando sofá. Como é? Não vai vender, não, né? Pô, deu, tá dado. Deu, tá dado, gente. Se eu ganhei, vou vender, vou dar, deu, tá dado. Né? Ou então, fulana, dei o sofá para a Beltrana lá, tá vendo? Que não tem nem lugar para sentar, mas falou que não ia poder porque não tem frete. Pô, se a pessoa está passando por dificuldade, como é que ela vai carregar? Vai carregar o sofá no ônibus? Né? Vamos nos preocupar também com o que a gente vai dar. A gente não quer dar um problema para o outro. Né? A gente quer dar uma solução. A gente gostaria que fizesse conosco isso, que a nossa casa, às vezes, virasse um depósito de coisas que não servem mais para o outro, ou que até pode estar em bom estado, mas o que eu vou fazer com aquilo? Né? E por educação, o outro acaba não... Né? Porque, muitas vezes, a pessoa que está doando está numa situação de, entre aspas, de poder sobre a outra. Às vezes é uma pessoa que trabalha na casa dela e a pessoa que vai receber fica sem graça de responder que não. Né? Então, vamos pensar, olhar um pouco. Se a gente prestar um pouco de atenção, a gente consegue fazer essa caridade material, mas em comunhão com a caridade moral. Né? Tá, como foi dito também, né, há um tempo atrás,
tive a felicidade de ouvir uma palestra que foi até da Olímpia, e ela falando, olha, se a gente não pode dar uma cesta básica naquele momento, a gente pode dar um alimento para complementar a cesta básica. Se a gente não pode dar um alimento para complementar a cesta básica, a gente pode se oferecer para organizar, a gente pode divulgar a campanha, né? A gente pode atestar, muitas vezes, a idoneidade de alguma campanha que esteja acontecendo em algum lugar que esteja arrecadando, né, recursos financeiros, divulgar essa campanha se a gente não puder doar, atestando a idoneidade. Olha, eu conheço a casa, eu conheço a instituição, são pessoas sérias, pode doar, porque muita gente também ainda tem uma certa dificuldade de doar recursos, porque por várias questões, né? Para onde vai esse dinheiro? Será que é para isso mesmo? A gente, sendo pessoas corretas, pessoas idôneas, a gente atestando a idoneidade do local que está arrecadando também é muito importante. Né? Nas campanhas aqui, muitos colaboradores nossos, a gente coloca no status, né, do WhatsApp, aquele cartazinho é feito para as campanhas, coisa mais fofa, super bonitinho. A gente colocando, a gente vendo isso, alguns dos nossos amigos vêm, mas você conhece essa casa? Sim, conheço sim, a gente colabora lá. Mas essa instituição para que vai? Você conhece? Não conheço, pode doar, é de confiança, são pessoas... E se a pessoa não quiser também, né? Está no momento dela. Mas a nossa parte a gente fez. A sementinha a gente já colocou, a oportunidade do outro fazer o bem, do outro se desprender daquele recurso, a gente já está dando. Né? E uma hora vai florescer. Né? Então, também podemos procurar um local onde está precisando de uma limpeza, de um auxílio, de uma organização. Tudo isso também é uma forma da gente praticar uma caridade material. Né? Agora, aquela caridade moral, que a irmã Rosália diz que é mais difícil da gente praticar, é aquela caridade entendida realmente por Jesus, como dizem os Espíritos, né? Na questão 886, e eles dizem que é o quê? É a benevolência, a boa vontade para com todos, né? A indulgência, né? A predisposição para perdoar as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É esse exercício diário, né? É esse exercício diário, como foi dito aqui no texto que a Dani leu aqui no início, de Maria Dolores, né? Esse exercício diário, de todo dia a gente conviver predisposto a dar o nosso melhor e a ver o que há de melhor no outro, que realmente um exercício diário. É difícil, tanto é que nós ainda estamos aqui. Né? Eu sei que eu não sou boa bisca, que eu estou aqui para aprender, para fazer, né? Porque eu já faço das minhas, já fiz das minhas em outras, a gente faz um pouquinho melhor em outro lado, a gente está aprendendo. Né? Aos poucos a gente vai melhorando, né? A gente vai evoluindo, a gente vai tendo a boa vontade, né? E não há quem não possa, gente, fazer o bem. Não há quem não possa. Basta que a gente esteja em relação com o outro. A gente está sempre em relação com o outro, a gente não fica assim clausurando, não tem como. Né? A gente está sempre em relação com o outro, a gente precisa dessa relação. Né? Então, basta que a gente esteja em relação com outro homem para a gente, com os outros homens, para que a gente tenha a oportunidade de fazer o bem. Né? Somente um egoísta não encontra essa oportunidade porque não quer. Mas que a oportunidade está ali, ela está. Né? Ninguém pode deixar de dar uma palavra de consolo, né? Um esclarecimento, né? Um esclarecimento que a gente já tem um pouquinho de conhecimento, a gente já estuda um pouquinho, não é para ficar guardado para a gente, porque o conhecimento que fica guardado não é aplicado, não vai servir para nada. Né? Um esclarecimento, é uma palavra de consolo, é tentar apaziguar quando um irmão vem falar do outro, reclamando, mas veja isso, vê o que ele faz também, vamos ver o lado bom, ou calma, deixa para lá, né? Emitir ondas mentais, né? De vibrações positivas, de prece, de oração, né? Hoje em dia é tão fácil, a gente pode criar um grupo de oração, uma lista de transmissão. Gente, 6 horas, vamos hoje, segunda, a gente reza, vamos orar pelos doentes.
Amanhã a gente ora pelos que estão passando, pelos que estão em reclusão, numa situação, né, em presídios, em situações de reclusão. Um exemplo, 2 dias para orando pela paz, que está precisando, pela paz no mundo. A gente vê essa situação tão triste, né, gente, que depois de uma pandemia, a gente passar por isso, a gente achou que fosse ter um respiro e tem essa situação de guerra, né? A gente emitir ondas mentais de amor, de paz. A gente não tolerar a ira quando aquele irmão pisa no nosso pé, quando a gente leva uma fechada, né? Quando a gente leva o motorista tão gentilmente que a gente vai subindo, ele dá aquele solavanco, a gente quase cai. A gente agradecer que pelo menos ele está dirigindo, está levando a gente para algum lugar, emitindo, né, ondas, isso já é uma grande coisa, né? Um sorriso para uma pessoa, né? Às vezes a pessoa está cansada ali, está trabalhando o dia todo, a pessoa está, né? A gente chega bom dia com um sorriso para a pessoa, para a moça que está no caixa, né? Preocupada às vezes em casa com a condução, que está terrível a condução agora, vai ter que pegar várias às vezes conduções para chegar em casa, às vezes o patrão não paga tudo, ela vai ter que dar do próprio bolso, ela está irritada ali, a gente entende, entendeu? Vamos ali emitindo ondas mentais de amor, bom dia, dando um sorriso. Se a pessoa não responder, o problema é dela. Mas o nosso sorriso foi oferecido ali, o nosso melhor foi oferecido ali. Né? E lembrando aqui também a nossa querida mentora, né, a Ivone, muitos aqui já sabem que ela recolhia no obituário o nome das pessoas que haviam desencarnado, principalmente se ela soubesse que algum fosse suicida, aí que ela orava todo dia, diariamente, tinha um caderninho, anotava o nome e orava todo dia por esses irmãos, com muita disciplina. Ivone, né, gente? Ivone sendo Ivone, né? E reforçando, né, gente, o que ela falou, que esse espírito dessa querida irmã tão carinhosamente chamou Rosália, com esse nome tão carinhoso, vindo de Rosa, né? Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Como diziam os sábios antigos, né? Os mais velhos, tão sabiamente, deixa para lá, não liga para ele não, deixa ele. Entendeu? Então, não dá importância. Para quê? Vai gerar uma briga? Ó, fulano falou bom dia, mas falou cheio de veneno. Você viu o bom dia que ele me deu? Com aquele sorrisinho do lado? Gente, mas deu bom dia. Segue. Vamos seguir, o problema é dele. Né? Uma ocasião, a gente lembrando assim, numa ocasião aconteceu comigo, até com um certo rubor eu venho confessar isso a vocês. Veio no trabalho uma pessoa que veio de fora, né, para poder auxiliar no trabalho, veio do outro estado, e ela verificando os papéis, e ela falava assim, ó, não virava direito. Falei, não gosto de gente que não olha no rosto. Deve estar aprontando alguma. A criatura estava com o pescoço duro, estava com torcicolo. Imagina eu pensando isso depois que eu descobri, pedi tanto perdão a Deus, a Jesus, aos espíritos, a todo mundo, né? E me desvirei em água, em remédio, em tudo, né? O pensamento, né? A gente pensando mal, a pessoa com dor, e a gente aqui, essa criatura, julgando o outro, né? É de enrubescer, né? De enrubescer o rosto, né? De sentir vergonha. Mas às vezes, da nossa natureza ainda, da nossa alma, do nosso espírito ainda doente. Né? Então, gente, a vida está sempre nos apresentando oportunidade da gente praticar a caridade moral, buscando compreender pessoas, né, no nosso trabalho, no nosso meio familiar, na nossa família, né? Ela está sempre nos convocando a sermos soldados assim do bem, da luz, né? E essa mesma vida também nos oferece essa oportunidade de estarmos num mundo tão diverso, né, num mundo tão cheio de discrepâncias, de ofertar a caridade também material,
né? Não é possível que a gente, às vezes, não possa dar um copo d'água, né? Se eu tenho um pouco de água, boto um pouco mais na minha bolsa, ofereço uma água para quem estiver com sede na rua, né? Se eu estou olhando no meu armário, tem um biscoito, esse biscoito ninguém gostou, vai vencer, vou deixar estragar, bota na bolsa um irmão que às vezes está com fome, pede, dá o biscoito para ele. Né? Ou se nada disso a gente puder fazer realmente, que a gente está passando por um momento difícil, a gente entende, vamos emitir sempre ondas de amor, vigilantes, né? E mais, agradecendo ainda a paciência de todos, é uma historinha rápida que a gente vai tentar resumir, está no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, nosso querido Chico, que psicografou. É o capítulo 20, o título é Caridade Desconhecida. Né? Então, estavam aqueles... É lindo esse livro, tá? Lindíssimo. Quem não leu, deve ler, porque são as primeiras... O Evangelho na casa de Pedro, que Jesus fazia com os discípulos. Uma lição mais linda que a outra, tem que ler, reler, é lindíssimo. Então, eles estavam lá reunidos e estavam falando sobre isso, né? Como é que eu vou expressar a compaixão, a benevolência, se a gente não tem recursos para isso? Né? Se a gente não tem recurso monetário. E aí Jesus, né, nosso irmão maior, conta, como sempre, uma historinha, e ele disse, olha, um homem que era fiel às leis, foi convocado por Deus, né, pelos céus, para exercitar a beneficência. Mas ele era muito pobre. Todo o recurso dele era para dentro de casa, porque ele tinha filhos pequenos, ele trabalhava muito e era muito pobre. Então, ele não ficava chateado, ele já fazia essa caridade moral, né? Ele já fazia, ele sempre fazia gestos de conforto, de estímulo, palavras positivas às pessoas que estavam em sofrimento, mas ele sofria de não poder dar um prato de sopa, de não poder dar um agasalho, isso sangrava o coração dele. Mas, na situação que ele encontrava, ele não tinha condições mesmo. Então, ele começou a pensar que ele poderia fazer um pouquinho mais. Então, ele começou a vigiar o próprio pensamento, a extinguir pensamentos de raiva, extinguir, né, da sua mente maus pensamentos. Quando alguém ia falar, né, exercer a maledicência, falar mal de outra pessoa, ele procurava exaltar alguma virtude que aquela pessoa viesse a ter. Né? Quando alguém tentava o insultar, ele tratava com cordialidade. E ele disse, né, Jesus relatando, ele era tão cuidadoso, tão minucioso, que ele chegava a tirar as pedras e os detritos do caminho para que os outros não tropeçassem, que não causassem um mal para o outro, né? Que pudesse causar um acidente, algo assim. Então, mas quando veio o final da vida física dele, né, ele não teve condições de dar uma sopa, um pão, um agasalho, e ele foi se encontrar com esses espíritos, com essas autoridades celestes, né, que o convocaram para esse serviço aqui na Terra. E chegou envergonhado, triste, achando que não teria nenhum... Não teve êxito na sua tarefa que foi confiada. Quando ele se surpreende que o coroam com uma auréola de luz. E ele, emocionado, né, pergunta, mas eu mereço? Por que eu mereço? Eu não matei a fome de ninguém. Né? E ele, olha, e os espíritos, né, de luz, você foi um empreiteiro, um guerreiro na guerra contra o mal. E aí, no final, vamos concluir com o que Jesus falou? Podemos, licença para ler um pouquinho? Então, o mestre nos disse, distribuamos o pão e a coberta, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, que nós fiquemos com Jesus, né? Que Jesus nos abençoe e obrigada a todos pela paciência, pela boa vontade, pela caridade de vocês para conosco. Fiquemos com Jesus, com Deus.